Boa noite, boa noite. Sim, opa. Sim, estamos de volta nesse universo youtuber. Sim, estamos aí novamente para todo o mundo. Não é para todo mundo. Tudo bom, pessoal? Tudo certo? Quanto tempo, hein? Tive que ficar fora por uma questão de saúde médica na semana passada, então não pude fazer a gravação da aula. Mas eu vou gravar já as 2 aulas hoje. Então vai ser um combo aí para poder diluir nessa semana, se divertir bastante com a aula assim. Ou seja, vai ter começo e fim dessa aula. Mas vai ser separado em 2 partes, como se fosse a aula postada da semana passada e a aula postada hoje. Só vai ser postado tudo hoje. Bom, então, mas ainda assim vão ser 2 partes. Você ficar tranquilo e não se desesperar. Vai com calma, vai tranquilo. Então vamos lá. Qual que é o escopo da aula? Primeiramente, vai falar sobre arcos complementares. O que eles são e qual é o impacto que isso causa nas relações trigonométricas, em especial para seno e cosseno. E o segundo ponto é você calcular seno e cosseno de uma soma ou de uma diferença de arcos. Esse é o objetivo. E como você calcular seno e cosseno de uma soma ou de uma diferença de arcos? Existem fórmulas, uma fundamentação, que explica como você vai poder operar com isso. Então é isso que a gente vai ver. Parece algo complexo. Eu diria que a aula mais algebrista, podemos dizer assim, ou seja, que vai ter bastante continha, bastante fórmula para decorar, mas eu acho que alguns macetes pode ser que ajude a digerir melhor a informação, tá? Então vamos lá. O que são ângulos ou arcos complementares? Então vamos lá. 2 ângulos eles vão ser complementares quando a soma entre um e outro resultar em 90 graus, ou seja, a soma dos dois dá 90. Por exemplo, 20 e 70, 25 e 65, 40 e 50, 15 e 75, por aí vai. Então a soma dos dois dando 90 graus é ângulos complementares. Agora, só para ilustrar, vocês veem outros conceitos junto com essa aula. Vocês veem lá o que são também ângulos suplementares, e quando a soma dá 180. E você vê também quando os ângulos são replementares, quando a soma dá 360. Existem esses 3 conceitos. Complementares, que a soma dá 90. Suplementares, soma 180. E replementares, soma 360. A gente só vai usar os complementares aqui, tá? No momento. Só isso. Então vamos lá. Então, complementares, a soma entre os 2 ângulos dá 90. Então vamos lá, olha para o triângulo retangular aqui. Ó. A gente tem entre ângulos alfa, beta e 90 graus. Então vamos lá, o que ele está falando aqui? Que alfa e beta são complementares. Aí, vamos lá, vamos ver se é mesmo. O que é complementar? A soma tem que dar 90. Vamos ver se dá mesmo. Então vamos lá. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo dá 180. Beleza. Quem são os ângulos internos? Alfa, beta e 90. Então vamos lá. Alfa mais beta mais 90 dá igual a soma dos ângulos internos dá 180. Tá aqui. Veio pra cá. 180. Então alfa mais beta mais 90, 180. Agora eu vou isolar o alfa mais beta. Ou seja, tirar esse 90 graus daqui. O 90 graus ele está somando. Operação contrária à soma é a subtração. Então vai ficar 180 menos 90. Ou seja, 180 menos 90, 90. Ou seja, alfa mais beta dá 90. Vamos lá, se aqui for 25, 65, 30, 60, 40, 50, 45, 45. E assim vai. A soma dos dois sempre tem que dar 90 graus. Para o triângulo retângulo, hein? Isso que tem que ficar claro. Eu estou fazendo toda essa análise aqui, nesse segundo item, para o triângulo retângulo. Se não for um triângulo retângulo, isso aqui não é verdadeiro. Tá? Então vamos lá. Agora o que eu fiz? Eu vou calcular o cosseno e o seno desses ângulos, alfa e beta. Aqui o meu triângulo retângulo. Vamos lá. Cosseno de alfa. Cosseno o que é? É o KI. Ou seja, cateto adjacente. Adjacente é o que está grudado, o que está junto com o ângulo. E a hipotenusa é sempre que tem oposto a 90. Ou seja, seria meu A aqui. Oposto a 90. Está longe do 90. Então vamos lá. Cateto adjacente C, hipotenusa A.
Cosseno de beta também. Cateto adjacente por hipotenusa. Cateto adjacente é o cateto que está junto, então é o B. Hipotenusa, A. Seno de alfa é o coi, Ri. Ou seja, o cateto oposto é o que está longe, é o que está afastado do ângulo. Vamos lá, quem que está afastado do meu ângulo alfa? É o B. Então vai ser B sobre A. Hipotenusa 1. Seno de beta, cateto oposto por hipotenusa. Quem está longe do beta? É o C. Então vai ser C sobre A, que é hipotenusa. Olha aqui, ó. Ó. São o mesmo valor, certo? Ou seja, o cosseno de alfa e o seno de beta deu a mesma coisa. E olha mais o que aconteceu também. O cosseno de beta e o seno de alfa também deu a mesma coisa. Então, essas são as duas conclusões que valem para ângulos complementares. O cosseno de um ângulo é igual ao seno de seu suplementar, de seu complementar, e vice-versa. Ou seja, também vale o cosseno de um ângulo é igual ao seno de seu complementar. Tá, por exemplo, se eu calcular o seno de 30 e calcular o cosseno de 60, que é 90 menos 30, dá a mesma coisa. Se eu calcular o cosseno de 50, é a mesma coisa que calcular o seno de 40. Por quê? Cosseno de 60, cosseno de 50, 90 menos 50 dá 40. Então, cosseno de 50, seno de 40. A mesma coisa vale para o cosseno, tá? Se eu calcular o cosseno de 40, é seno de 50. Tá? Então, vamos lá. Cosseno de 40 vai ser igual a seno de 50. Seno de 50 vai ser igual ao cosseno de 40. Seno de 25 vai ser igual ao cosseno de 65. E por aí vai. Reticências. Tá? Então, é isso que a gente está tentando dizer. Beleza? Então, é uma relação importante entre os arcos complementares que a gente usa. Aí, até aquela tabelinha famosa, que vocês já deviam ter decorado, tá? A gente usa já lá desde a aula 2 de Matemática E. E também vocês usam lá na parte de geometria, na parte de triângulos, quando vocês veem trigonometria aplicada a triângulos, tá? Na frente B, vocês já usam também essa tabela. Então é importante, se você ainda não tem a familiaridade, está aí a oportunidade de já correr atrás, porque vai ser amplamente usada nessa aula. Lembrando que vocês veem lá em graus e aqui a gente já vê em radianos também. Então aqui a ideia é buscar ferramentas para calcular, por exemplo, o cosseno de 75. Porque não está na tabela 75, ó. Eu só sei calcular cosseno de 0, de 30, 45, 60 e 90. E fazer as reduções de quadrante. Mas 75 está no primeiro quadrante. Como que eu calculo? Se eu quiser calcular o cosseno de 15. Se eu quiser calcular outros valores, por exemplo. Se eu quisesse calcular, sei lá, de 22,5. Será que tem como? Tem. Teria como. Então, com essas ferramentas que a gente vai ver hoje, a gente vai conseguir calcular mais ângulos do primeiro quadrante. Essa é a ideia. Porque não tem nenhuma tabelinha falando sobre o cosseno de 75. Então vamos construir ferramentas para poder responder essa pergunta. Então vamos lá. Seno de uma soma ou de uma diferença de arcos. As expressões. Agora vem as frases célebres. Que aqui, essa aula é uma das poucas aulas que eu não vou demonstrar essas relações. Primeiro que é mais uma mostração do que uma demonstração. Mas ela convence. Tá? É uma análise mais geométrica. Tá? Mas é muito algebrista que não nos agrada. Não é útil nesse caso. Tá? Deduzir essa relação. É importante que vocês a memorizem, se possível. Tá? Que vai ser usada nos exercícios. Tá? Então vamos falar um trecho de um poema que eu aprendi.
Acho que Gonçalves disse que não sei. Mas alguém canta. Mas eu vou pronunciar aqui diante dos senhores. Preste atenção. Minha terra tem palmeiras onde canta sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Note que tanto para o mais como para o menos ficou a mesma coisa. O que mudou? Aqui é mais, aqui continua mais. Aqui é menos, aqui continua menos. Ou seja, o sinal se repete. Ou seja, o sinal que eu usei é o mesmo. O sinal que eu usei aqui é o mesmo daqui. Tá? Então vamos lá. Minha terra tem palmeiras onde canta sabiá. Seno A, cosseno B, cosseno A. Fechou. Tá? Fechou o ponto. Simplesmente isso. Seno A, cosseno B, cosseno A. Então essa é a frase para o seno. Tá? Ó, tá aqui. O que significa? Se você tiver um mais aqui, aqui você vai usar o mais. Se aqui tiver um menos, você vai usar o menos. Por isso que está o mais em cima, o mais em cima, e o menos embaixo, o menos embaixo. Aqui em cima está separado. E aqui em cima está tudo junto. Mas é a mesma coisa. Tá? Belezinha? Aqui não vai ter dedução dessas fórmulas. Tá? Ou seja, o sinal se mantém entre aqui, o que está dentro do parênteses, e o que está na expressão que foi desenvolvida. O sinal é o mesmo, o sinal se repete. Fechou. É isso. Vamos lá. Jogo rápido. Exercício. Vamos lá. Usando os ângulos notáveis, escreva os seguintes ângulos com uma soma ou diferença de dois arcos. Vai lá. 10 segundos. Acabou. Não, cadê? Então, você vai pausar o vídeo. Vai fazer. Fez. Agora eu vou fazer também. Ó, vamos lá. 105. Tem que usar ângulos notáveis, tá? Ângulos que a gente já conhece. Então vamos lá. Aqui vai ser o quê? 60 mais 45. Fecha 105. É uma possibilidade. O B. Posso usar o quê? 30 mais 45. O 15. 45 menos 30. Pode usar no terceiro? 60 menos 45. Também estava certo. Tanto faz. Essas seriam possibilidades. Para escrever esses ângulos aqui como uma combinação, uma soma ou uma diferença de arcos. Que a gente conhece. Porque a gente não sabe calcular seno e cosseno de 75. Mas de 30 e de 45 a gente sabe. De 60 e de 45 a gente sabe. Então, se você conseguir transformar um ângulo entre uma soma de ângulos que você sabe calcular, seno e cosseno, você vai conseguir calcular o seu seno, o seu cosseno e sua tangente também. Em qualquer razão trigonométrica. Essa é a ideia da aula. É você transformar ângulos que você não conseguiria calcular, que você não tem tabela pronta, para ângulos que você tem a tabela pronta de ângulos notáveis. Essa é a ideia. Tá? É para isso que se aplica os conceitos da aula de hoje. Então vamos lá. Ó, exemplo. Esse é o exercício 5.1. Tá lá da apostila. Em resumo, ele pede para calcular o seno de 75. Aí ele dá a combinação já. Que nem a gente fez aqui, ele te dá a combinação. Ele fala que a combinação é 45 e 30. Bom, então agora você tem que pensar. Como que eu combino os 185 graus? Eu vou transformar em uma soma. Nesse caso, que é entre 45 e 30. Então, essa combinação, essa percepção entre quais ângulos eu uso da tabela? Quaisquer dois ângulos que a soma ou que a diferença dê aquela resposta. Não tem certo ou errado. Se tiver, às vezes, só vai ter uma possibilidade. Mas se tiver mais de uma, pode usar qualquer uma que vai dar a mesma resposta. Tá? Pode usar qualquer uma. Por exemplo, 75, você vai ter que usar, não vai ter jeito. Vai ter que usar o 45 ou o 30, que é o que você conhece. Tá? Não tem muita saída nesse caso. Ah, João, eu podia usar o 120 e o 45. Tem razão. Só que se você usar o 120, você vai ter que daí calcular o seno de 120 e o cosseno de 120 antes. Mas a gente já sabe como fazer. A gente viu da aula 4, da aula passada. Então você podia usar também, se você quiser, o 120 e o menos 45.
Aí seria um menos aqui. Também dá, sem nenhum problema. Mas aqui eu usei 45 mais 30. Então eu apliquei a nossa frasezinha, que é o quê? Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. O A é o que vem primeiro. Esse é o A. A. E esse é o B. Tá? Esse é o B. Então, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Aí, vamos lá. Por isso que vai ter que saber a tabelinha. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Vezes. Mais. É o mais daqui. Seno de 30 é meio. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 vezes raiz de 3, multiplica o que está dentro da raiz. Fica raiz de 6. Sobre 4. Nossa senhora, João. E aqui também? Não, só errei. Gente, a gente também erra às vezes. Aí. Aí, pronto. 2 vezes 2, né? Tem que multiplicar os denominadores, João. Aí, ó. Às vezes acontece. Bom, raiz de 6 sobre 4 mais raiz de 2 sobre 4. Aí vai ficar o quê? A soma dos dois. Raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Tá? Até que se fosse sobre 2, daria maior que 1. Não pode ser mesmo. Então, sobre 4. Tá? É isso, tá? Então, nesse exercício era só aplicar a fórmula que foi passada agora. Vai ter exercícios mais complexos que esse. Tá? Então esse aqui é só um de execução, de ilustração. Tá certo? Então vamos lá. Cosseno de uma soma ou de uma diferença de árvores. Vamos às expressões. Então aqui tem uma expressão por mais, uma expressão por menos. Então vamos lá. O que ela diz? Vou fazer por mais aqui, né? É o que? Cosseno de A vezes cosseno de B menos seno de B vezes seno de A. Eu prefiro assim. Cossa, cossa, senta, senta. O template, ou seja, a estrutura é essa. Cossa, cossa, senta, senta. Você vai lembrar. Cosseno, 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 senta. Então, esse aqui é o meu cossa, cossa, senta, senta. Ó, olha o que aconteceu. O meu mais virou menos. E o meu menos virou mais. Ou seja, o sinal mudou dentro que está dentro aqui pela expressão. Então ele muda. No seno não mudava. No cosseno muda. Tá? Então, ou seja, o sinal se altera na expressão que foi desenvolvida. Ou seja, se aqui você está usando o mais, ó, que está em cima, você vai usar o menos, porque aqui o menos está em cima. Se você está usando o menos, você vai usar o mais. Lembrando, coça, coça, senta, senta. Essa é a estrutura da expressão para o cosseno de uma soma ou diferença de árvores. Coça, coça, senta, senta. Tá? João, vai ser uma aula meio decorada. Vai. Primeiro você vai ter que decorar ou ter uma do lado para treinar, para acompanhar. Aí depois você resolve os exercícios. E se você não tiver nenhum material de consulta com essas fórmulas, nem ter decorado, você vai olhar para os exercícios e vai ter a menor ideia. E geralmente tem por onde começar. Então é importante que você tenha, pelo menos aqui, no começo, você vai ter um material de consulta aqui do lado. Com as formuletas da aula 5. Até as anteriores eu vou ter. Um formuláriozinho. Vai ter as formuletas. E você vai acompanhando. E com o exercício que você vai decorando essas fórmulas. Não tem jeito. Vamos lá. Exemplo. Calcule cosseno de 15.
Vai ter o mesmo erro, né? Consequência. Vamos lá. 15 eu transformei. Você podia escolher de duas formas. Ou você usa o 15 como 45 menos 30, tá? Ou como 60 menos 45. Tanto faz. Tem que dar igual. Igualzinho. Lógico, o resultado final, o processo vai mudar. Mas o resultado final vai ter que dar igual. Então usei aqui 45 menos 30. Vamos lá. Cossa, cossa, senta, senta. Então, ó, cosseno de 45, que é o A, vezes cosseno de 30. Cossa, cossa. Lembra, muda o sinal. Se aqui é menos, vira mais. Então virou mais, mais. Senta, senta. Seno de 1, seno de 30, seno de 45. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Mais. Seno de 30 meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Ou seja, raiz de 6 sobre 4 mais raiz de 2 sobre 4. Portanto, raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Se você notar aqui, ó, deu o mesmo valor, né? Por quê? São ângulos, 75 e 15 são ângulos complementares, ó. Raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. São ângulos complementares. Ou seja, o seno de um tem que ser igual ao cosseno de outro. Não tem jeito. Então vamos lá. Próximo tópico, o que seria? Vamos calcular agora, fazer a mesma coisa que a gente fez para seno e para cosseno, nós vamos fazer para tangente. Então aqui tem uma formuleta muito amorosa. O amor reina de forma incrível nessa expressão. A matemática está unida ao amor. Aqui. Incrível. Então vamos lá. Presta atenção. Vou falar a primeira fórmula normal, tá? Ó, vamos lá. Então o que você tem? Tangente de A mais B, o que é? Tangente de... Tangente não. Tangente de A mais tangente de B sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Agora, vamos adaptar. Adaptação poética. Vamos lá. Tem gente que ama. Tem gente que ama. Tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Então, é uma fórmula meio macete, não sei. Dica assim para decorar essa expressão. Tá? O que você nota? Que em cima ela manteve o mesmo sinal e no denominador ela mudou. Se olhar para o menos é a mesma coisa. Ó. Na parte de cima ela manteve o sinal, na parte de baixo ela mudou. Ou seja, o sinal comparado que está dentro da expressão com as coisas, ela se mantém no numerador e ela vai trocar, vai mudar no denominador. Ou seja, se aqui é mais, ó, que é o primeiro, você vai usar mais aqui e menos aqui, que está em cima. Depois você vai usar menos, menos e mais, trocando, tá? Ou seja, sinal se mantém na parte de cima, você vai usar o mesmo, vai trocar no da parte de baixo. Exemplo, situações para resolver, número 2. Número 2, situações para resolver. Sendo tangente de x igual a 5 e tangente de y igual a 1, determine secante de x menos y. Bom, vocês não viram nada, nenhuma fórmula que você vai usar secante de uma soma de árvore. Você não viu. E eu não deduzi. Eu nunca deduzi na vida. Se tem, deve ter. Deve ter uma relação. Deve ser um monstro. Mas deve ter. Deve ter uma relação. Eu acredito que tem. Mas nunca deduzimos. Então o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que converter, primeira coisa, essa secante para alguma das relações que nós já vimos. Ou para seno de uma diferença, ou cosseno de uma diferença, ou tangente de uma diferença. Ah, João, secante é o inverso do cosseno. Ou seja,
Se eu usar o cosseno de x menos, só consigo encontrar o meu cosseno de x menos y, eu acho mais secante. Beleza, eu concordo. Mas qual é o problema? O que ele me deu foi só tangente. Então o que você vai ter que pensar? Se existe uma relação entre tangente e secante, que é a relação fundamental adaptada, que é o quê? Tangente ao quadrado mais 1 igual a secante ao quadrado. Tá? Essa é a relação que vem lá da relação fundamental da aula 2, que a gente adaptou. Essa é uma fórmula alternativa dessa relação fundamental. São outras identidades que já apareceram, só que não tinha esse x menos y, era só x. Tá? Mas não muda nada, porque é o mesmo ângulo. É isso que importa. Então eu já achei uma relação entre tangente e secante. Então eu vou usar a expressão para encontrar minha tangente da diferença. Se a minha secante é da diferença, minha tangente também vai ser da diferença. Então eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Esta aqui, ó. Então vai ficar tangente de x menos tangente de y sobre 1 mais tangente de x vezes tangente de y. Ou, se você preferir, é assim mesmo, que não mudou as letras agora, né? Mas A e B, mudou as letras, vai ficar assim. Então vamos lá. Quanto que é tangente de x? 5 menos tangente de y, 1 sobre 1 mais tangente de x, 5 vezes tangente de y, 1. 5 menos 1, 4. 1 mais multiplicação vem antes. Então você tem que fazer 5 vezes 1. 5 vezes 1, 5. 4. 1 mais 5, 6. 4 sextos. Dá para simplificar por 2. Simplificando por 2, 4 divididos por 2, 2. 6 divididos por 2, 3. Ou seja, fica 2 terços. Então vamos lá, recapitulando. Achei tangente, agora eu posso calcular secante. Nessa fórmula que a gente mostrou. Substituindo a tangente aqui, ó, por 2 terços. 2 terços ao quadrado mais 1. 2 terços, 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 nonos mais 1. O MMC é uma soma de frações. Portanto, você tem que fazer o MMC, porque são uma soma de frações com denominador diferente. É o que você está fazendo. Então, o MMC entre 1 e 9 dá 9. Vai ficar 4 nonos. 9 divididos por 9, 1. 9 divididos por 9, 1. Vezes 4, 4. 9 divididos por 1, 9. Vezes 1, 9. 4 mais 9, 13 nonos. Secante ao quadrado. Tirando a raiz de 13 nonos. Mas, lembrando, lembra? Quando a gente tem uma equação do segundo grau, tem sempre duas respostas. Tá? Sempre duas respostas. Uma positiva e uma negativa. Qual é a certa? Lembra que a gente tem que refletir? Lá na aula 3 a gente viu que eventualmente podia acontecer isso. Ah, qual que é o certo? Será que é o positivo? Será que é o negativo? Nenhum dos dois? Os dois? Tem que se perguntar. Então vamos lá, ó a conclusão. Como x e y estão no primeiro quadrante, a diferença entre eles, cuidado, eu estou falando que é a diferença. Se fosse a soma, eu não podia falar isso, tá? Nem a multiplicação. A diferença entre eles também vai estar no primeiro quadrante. Por exemplo, pode escolher quaisquer ângulos. Por quê? Porque se o meu x está no primeiro quadrante, eu vou reduzir ele. Eu suponho que meu x é maior que meu y. Sei lá, 89 graus. Se eu pegar um valor positivo, que é o y, ele vai diminuir, porque é de x menos y. Ele nunca vai aumentar. Então ele nunca vai passar no meu x. Se meu x está no primeiro quadrante, morreu a questão. E é meu maior. Se quiser trocar para o y sendo maior, aí acontece. Daria negativo. Mas não tem problema, porque o cosseno no quarto quadrante também é positivo. Então não faria diferença nenhuma nesse caso. Então o que acontece? A diferença também está no primeiro quadrante. Portanto, a secante é positiva. Ou seja,
A minha resposta é raiz de 13 sobre 3. Beleza? Agora vamos para o número 1. Last exercise of the day. The last one. The last exercise is: se x e y for igual, x menos y for igual a 60 graus, determine essa expressão que ele deu lá. É o verdinho, tá? Verdinho número 1. Então vamos lá. Ó, pré-requisito importante: produtos notáveis. Tem que lembrar. Ó, que a soma, o quadrado de uma soma, como que é? É o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então vamos lá, vamos fazer o que está em amarelo primeiro. Quadrado do primeiro, seno ao quadrado de x, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Aqui, 2 seno x seno y, mais o quadrado do segundo, seno ao quadrado de y. Segundo produto notável, que é cosseno ao quadrado de x, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes o primeiro, cosseno de x, vezes cosseno de y, mais cosseno ao quadrado de y. Tá? Então, é o desenvolvimento desses produtos notáveis. Não tem jeito, vai ter que fazer assim. Aí vamos lá, vamos agrupar aqui. Agrupar em coisas que a gente conhece, que a gente consegue trabalhar. O que eu fiz? Agrupei seno ao quadrado com cosseno ao quadrado de x. Agrupei seno ao quadrado com seno ao quadrado de y. E coloquei o 2 em evidência nos outros dois termos. Tá aqui. Quanto que é esse cara aqui? Esse cara aqui é 1, né? Fiz a soma. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. 1. Quanto que é esse cara? 1. E vai esse termo aqui, ó. Então, substituir esse cara por 1. Substituir esse cara por 1. Agora vamos lá. Cossa, senta, senta. Cossa, senta, senta, ó. Cosseno, seno, seno. O que que é? É cosseno da soma de árvores, seno ou tangente? Vamos lá. Vamos lá. Seno, o que que é? Minha terra tem palmeiras, outro canto sabiá. Seno A, cosseno B, cosseno A. Cosseno. Cossa, senta, senta. Tangente. Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Então, o que que é? Esse cara aqui é um cosseno. Agora, é mais ou é menos? Lembra? Cosseno, o sinal é trocado. Então, se aqui é mais, dentro da identidade é menos. E vice-versa. Tem que lembrar disso. Se aqui for menos, aqui é mais. Se aqui for mais, aqui é menos. Então, tá aqui. 2 vezes o cosseno de x menos y. Mas ele falou lá, quanto que era x menos y? 60. Ele falou no enunciado. Então o que eu fiz? 1 mais 2 vezes o cosseno de 60 mais 1. 1 mais 2 vezes cosseno de 60 é meio. 2 vezes meio mais 1. Corta o 2 com 2. Morreu. 1 mais 1 mais 1. 3. Resposta final. 3. Tá? Ou seja, é um exercício que envolve bastante algebrismo. Vários exercícios dessa aula vão envolver esse algebrismo de vocês. Vão exigir isso de vocês. Tá? Esse algebrismo constante. Próxima aula. O que nós vamos ver? Próxima aula daqui a pouco. Né? Logo. Vamos ver. Vamos continuar com essa aula assim. Vamos falar das expressões de arco duplo. Tá? Por exemplo, se você tem que calcular o seno de 60, você pode calcular o seno de 120 com uma fórmula, tá? Não usando redução ao primeiro quadrante, por exemplo. É uma possibilidade. Não estou dizendo que você tem que fazer desse jeito, mas é uma possibilidade, tá? Então você vai ver expressões para arco duplo e a resolução dos outros exercícios, tá? Dúvidas, escreva nos comentários. Vocês tenham um bom descanso até ver a aula 5.2. Um bom descanso. Digiram bem essa aula 5.1, que vai ser importante para a aula 5.2 de logo mais. Tá ok? Um abraço, pessoal. Até daqui a pouco. Falou!